Bom, gente, então, como eu comentei com vocês, a gente vai resolver os exercícios praticando do nosso módulo, tá certo? Que se refere às ligações químicas. Então, lembre-se, nós temos três tipos de ligações químicas. As ligações iônicas, como o próprio nome já é bem sugestivo, ocorrem entre íons, entre uma espécie que perde elétrons com uma espécie que ganha elétrons, tá certo? E isso ocorre com quem? Um metal com um ametal. Toda vez que eu tiver um metal com um ametal, a gente vai ter a ligação iônica, tá? E aí a gente pode demonstrar isso através da fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica e depois através daquele esquemazinho que a gente aprendeu do cruz-credo, invertendo-se as cargas, né? A gente encontra o íon fórmula. Na ligação covalente, o que acontece? Na ligação covalente, a gente tem a formação de pares de elétrons, ou de par de elétrons, assim, de acordo com a necessidade dos elementos envolvidos, tá? E esse par ou pares de elétrons serão compartilhados a fim de que os átomos envolvidos adquirem estabilidade eletrônica, que satisfaça a regrinha do octeto, tá certo? Isso ocorre com quem? Ametal com ametal, hidrogênio com ametal ou hidrogênio com hidrogênio, tá? Então, na ligação iônica ocorre transferência de elétrons, na ligação covalente ocorre compartilhamento de par ou pares de elétrons. Na ligação metálica, o que acontece? Os átomos dos metais, tá? Eles se unem e como os metais têm tendência em perder elétrons, o que acontece? Os elétrons passam a ter muita liberdade. E aí, o que acontece na ligação metálica? Tá? Os núcleos positivos dos átomos metálicos se encontram imersos ao que a gente chama de mar de elétrons. Tá? E essa facilidade dos elétrons de se movimentarem, tá? Entre os núcleos faz com que eles adquirem estabilidade. Tá? Então, veja que na ligação metálica, a estabilidade ocorre porque os núcleos positivos dos átomos metálicos se encontram imersos num grande mar de elétrons. Então, essa teoriazinha de mar de elétrons se refere ao quê? À ligação metálica. Quando átomos de metais se unem, e isso acontece. Tá certo? Então, ligação iônica, transferência de elétrons, ligação covalente, compartilhamento de par ou pares de elétrons, e a ligação metálica, os núcleos atômicos submersos em um mar de elétrons. Ok? E essa facilidade, né, dos elétrons se movimentarem faz com que os metais sejam bons condutores de corrente elétrica. Tá? Os elétrons têm muita facilidade de se movimentar entre os núcleos. Beleza? Então, são esses três tipos de ligações que a gente não pode passar por esse tópico sem ter a habilidade de reconhecer e de trabalhar com elas. Tá bom? Então, veja. A gente resolveu alguns exercícios lá da nossa listinha. Daqui a pouco a gente volta para ela, tá certo? E agora eu vou responder com vocês os exercícios praticando da página 407. Primeiro, para fabricar um dispositivo condutor de eletricidade, uma empresa dispõe dos materiais apresentados na tabela a seguir. Material 1, carbono. Material 2, enxofre. 3, astato. E 4, ferro. Sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido depende do tipo de ligação interatômica entre os átomos existente em sua estrutura. Nos átomos que realizam ligação metálica, essa questão é bem fácil, bem simples, né? Os elétrons livres são os responsáveis por essa propriedade. Aquilo que a gente acabou de comentar da teoria do mar de elétrons. Assim, identifique na tabela o material mais eficiente para a fabricação do dispositivo. Ora, ele está querendo que o material seja o quê? Que tenha uma elevada condutividade elétrica. E isso é uma característica de quais elementos na tabela periódica? Lembre-se, né? Nós temos metais, ametais e gases nobres. Quem é que tem a propriedade de ser um bom condutor de corrente elétrica? Os metais. Tá? Então, aqui, entre os materiais citados na nossa tabelinha, aquele fácil de identificar, que vai melhor ser
para formar esse dispositivo eletrônico, né? Que seja um sólido com condutividade elétrica, é o ferro. Então, é uma questão muito simples, né? Vamos agora para o exercício 2. Alguma dúvida nesse aí, meu povo? Então, o enunciado foi bem direto. Na questão 2, diz assim: os elementos organógenos são aqueles que compõem os seres vivos, sendo classificados de acordo com a sua abundância em majoritários, traços e microtraços. A tabela apresenta alguns elementos majoritários do corpo humano. Oxigênio, 65%. Veja que é o elemento, a tabelinha mostra o elemento e o seu percentual em massa. Tá? Carbono, 18%, hidrogênio, e aí ele está fornecendo, tá, os elementos presentes, né, os que eles chamam de organógenos, com o percentual em massa. A fórmula química do composto formado pelos elementos com porcentagem de massa de 0,35 e de 1 indicados na tabela, e a ligação química predominante nesse composto são. Aí ele forneceu para a gente o quê? Né? Os números atômicos desses camaradas. Tá? Então, primeiro, quem tem percentual de 0,35 é o potássio. Tá? E o outro percentual é de 1, que é o fósforo. Então, ele quer que a gente monte a formulazinha obtida entre o potássio e o fósforo. De cara, eu já posso identificar qual é o tipo de ligação. O potássio é um metal alcalino. O fósforo é um ametal. Ora, metal com ametal. Qual é o tipo de ligação envolvida? Ligação iônica. Beleza? Então, só isso aí, tá? A gente já consegue ir matando a questão. Bem, o que eu vou fazer agora para identificar a fórmula? Eu vou fazer a configuração eletrônica tanto do potássio como do fósforo. Tá certo? Tá? E aí, desculpa, tá? E verificar a quantidade de elétrons de valência, tá? Para identificar se eles querem, quem quer perder elétrons e quem quer ganhar, tá? Então, veja, deixa eu fazer aqui, vou ter que compartilhar uma telazinha aqui, porque ele aqui não permite que eu faça anotações, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui, interromper esse compartilhamento e vou compartilhar aqui uma tela em branco do... Deixa eu ver aqui. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos lá agora. Bom. Não, não é isso aqui não. Aqui. Bom, estão conseguindo visualizar aqui a telazinha do Word em branco? Sim. Pronto, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai fazer a configuração eletrônica do potássio, tá? Que tem número atômico 19. Isso aqui o enunciado me informou. Tá? Vou aumentar aqui, que é para ficar visto, certo? Ó, potássio que tem número atômico 19. Tá? Então, vamos fazer a sua configuração eletrônica. Lembra? A gente vai usar quem? A formulazinha, o diagrama de Lewis. Tá? Então, vai ficar. Se o número atômico é 19, eu tenho 19 elétrons para serem distribuídos. Então, vai ficar 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, contando aqui 2, 4, 10, 12, 18 e agora 4s1. Entenderam o que eu fiz aqui? A configuração eletrônica, que é para identificar a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada. Então, observe que o potássio, veja, tá? Cuidado, tá certo? Última camada. Quem é a última camada aqui, nessa configuração? Quem lembra pode informar. Quem é a última camada aqui dessa configuração? Quem arrisca? Pode falar. Bora, meu povo. Ó, este subnível S é o subnível S da primeira camada. Esse S6 é da segunda camada. O próximo S2, o próximo P6 é da terceira camada. E esse S1 é da quarta camada. Quem é a última camada desta configuração? 3p6. Última camada. Ó, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Quem é a última camada? Sem medo, é fácil. A quarta camada. Tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Nessa configuração, quem é a última camada? A quarta. E quantos elétrons tem nela? Quantos elétrons você está vendo aqui? Na quarta camada? 1. Beleza? Aí lembra da historinha da regrinha lá que a gente comentou? Quando a configuração eletrônica do átomo termina com 1, 2 ou 3 elétrons, ele quer fazer o quê? Ele quer perder esse elétron. Tá certo? Tá? Agora, quem é o outro elemento envolvido aí na configuração? É o fósforo, não é isso? Tá? O fósforo, que tem número atômico 15, né? Pela tabela periódica. Deixa eu ver aqui. O fósforo, que tem número atômico 15. Tá? Isso aqui a gente viu aí no exercíciozinho. Pode ver aí no enunciado, né? Ele dá essas informações. Certo? Vamos fazer a configuração para o fósforo. Vou distribuir os 15 elétrons. Então, vai ficar um S2, 2S2, 2P6, aí 3S2, até 15, né? Já distribuí quantos? 10, né? 12 agora no caso. 3P3. Então, vou ter aqui, ó, 2, 4 elétrons distribuídos, com mais 6, 10. Três S2, 3P3. Aí agora, ó, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, tá bom? Veja, vou perguntar aqui, nesta configuração do fósforo, quantos elétrons eu tenho na última camada? Quem sabe pode falar. 5. Quantos? Eu não escutei 5. direito. 5, perfeito. Né, ó? Veja, este subnível S é o subnível S da primeira camada. Este S e este P são os subníveis da segunda camada. Este S e este P são da terceira camada. Então, nesta configuração, eu só tenho 3 camadas. O que me interessa, aí eu tenho que ter cuidado, um pouquinho de atenção, para não confundir quantidade de elétrons da última camada com quantidade de elétrons do último subnível. No caso da configuração do potássio, beleza, a última camada só tem um subnível, que é o 4S1. Tá certo? Mas aqui na configuração do fósforo, a última camada não só tem um subnível. Eu tenho 2, o subnível S e o subnível P, tá? Que constituem a terceira camada. Tá certo? Então, veja que eu tenho 2 elétrons do subnível S, da terceira camada,
e 3 elétrons do subnível P, também da terceira camada. Como que me interessa? São a quantidade de elétrons, não do último subnível, mas da última camada, a última camada que tem 5 elétrons. E aí nós aprendemos anteriormente que quando a configuração termina com 5, 6 ou 7 elétrons, o átomo quer ganhar elétrons para adquirir estabilidade. Né? Lembre-se que eles interagem entre si com uma finalidade, não é? De ter a mesma configuração de um gás nobre. Tá bom? Então, no caso do potássio, ele vai querer perder um elétron, porque ele só tem um elétron de valência, tá? Ou seja, um elétron na última camada. E no caso do fósforo, ele vai querer fazer o quê? Ganhar 3 elétrons, porque ele tem 5, mas ele quer ter 8, então ele vai querer ganhar 3 para ficar com 8 e adquirir sua estabilidade, certo? Então, o que a gente observa? Quando o camarada só tem um elétron na última camada, ele quer perder esse elétron. Lembre-se que o elétron é a partícula negativa do átomo. Quando um átomo, que é um sistema eletricamente neutro, perde uma carga negativa, ele passa a ter uma carga positiva. Tá? Então, veja como é que vai ficar a formulazinha. Certo? Ó, o potássio vai ter carga mais 1. Quando for 1, não precisa colocar o 1, né? Coloca só a carga. Tá? E o potássio, vamos fazer aqui. E o potássio vai ter carga menos 3. Ele não quer ganhar 3 elétrons? Então, vamos fazer isso. Aí lembra o que eu falei para vocês? Ora, como é que eu monto a fórmula? Sempre quem vem na frente é o íon positivo e depois vem o íon negativo, na montagem da fórmula. E as suas quantidades? É só inverter as cargas. A gente vai fazer o cruz credo. Tá? Então, aqui, como é que fica a formulazinha? K3, P. Tá? E qual é o tipo de ligação? O tipo de ligação a gente já viu, né? Metal com a metal, a ligação é iônica. Ok, gente? Então, tá aí, tá? A resolução do exercício 2. Ok? Deixa eu dar aqui. Exercício 2. Gente, alguma dúvida? Eu estou conseguindo entender. Certo? Tá? Foi o que eu fiz, o que a gente já vinha fazendo na outra lista de exercícios. Tá? Estou apenas resolvendo o exercício do módulo aí, ó. Tranquilo? Bom, então eu vou voltar para o próximo exercício, tá certo? Vou deixar aqui, vou interromper este compartilhamento e vou para o outro. Digital, cadê ele? Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto. Então tá aí, tá certo? A resolução do exercício 2. Não fiz aqui para vocês, porque aqui tá, o livrozinho digital não me permite fazer alterações. Tá bom? Vamos agora para o 3. O 3 a gente vai precisar fazer a configuração eletrônica também. Veja só. As emissões radioativas são empregadas na radioterapia para destruir células doentes ou impedi-las de se reproduzirem. Em 1987, uma cápsula contendo cloreto de césio 137 foi abandonada junto a um equipamento nas antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia em Goiânia. A cápsula foi encontrada e aberta pelo dono de um ferro velho, o que causou o maior acidente radioativo da história do Brasil. Dados.
números atômicos do cloro é 17, do césio 55. O cloreto de césio é um composto. Bom, então ele está querendo saber se é um composto molecular ou iônico, tá? E a sua fórmula. Veja só identificar, saber reconhecer quais são os átomos envolvidos, tá certo? A gente já consegue identificar se é uma ligação iônica, se é uma ligação covalente ou se é uma questão de ligação metálica. Se for metal com metal, ligação metálica. Ametal com metal, ou metal com ametal, ligação iônica, tá? Ou hidrogênio com metal. Já ametal com ametal, hidrogênio com hidrogênio ou hidrogênio com ametal, ligação covalente. Então, tá? O cloro é um ametal. O césio é um metal alcalino terroso. Desculpa, é um metal alcalino, família 1A da tabela periódica. Tá? Então, metal com ametal, a ligação é iônica. Então, isso aí eu já sei. Tá? As ligações covalentes formam moléculas. As ligações iônicas formam compostos iônicos. Tá bom? Então, metal com ametal, iônico. Então, já sei de cara aqui que fica entre a alternativa B e a alternativa C. O que eu vou ter que fazer agora? Tá? Montar a formulazinha. Para isso, tá? Tem duas situações. Se a gente consulta a tabela periódica, você vai perceber que o cloro é da família 7A, tá certo? Ou grupo 17. E se ele é do grupo 17 ou família 7A da tabela periódica, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Quem tem 7 elétrons na última camada quer fazer o quê? Ganhar um elétron para adquirir sua estabilidade eletrônica, satisfazer a regrinha do octeto. Já o césio é um metal alcalino. Os metais alcalinos é do grupo 1 ou família 1A da tabela periódica. Tá? Então, ele só tem um elétron na última camada. Tá certo? Então, o césio quer perder um elétron, o cloro quer ganhar um. Tá? Sempre começa de quem perde para quem ganha. Então, como é que fica a fórmula? Um césio para um cloro. Isso está sendo indicado na alternativa B. Tá? Nesse caso aqui, ele não forneceu a tabela periódica. Como é que eu iria identificar? Fazendo a configuração eletrônica. Você iria fazer a distribuição eletrônica do cloro, iria visualizar que na última camada, como eu fiz no exercício anterior, a última camada do cloro vai ter 7 elétrons. Você quer ganhar um. Quando você faz a configuração eletrônica do césio, você vai visualizar que na última camada do césio só tem um elétron, tá certo? E aí ele quer perder esse elétron, tá? Beleza? Então, nesse caso, não foi fornecida a tabela periódica, mas ele forneceu os números atômicos, que é o que ele queria que a gente fizesse aqui, né? A configuração eletrônica, para identificar a quantidade de elétrons de valência, que são elétrons de valência e elétrons da última camada. Lembre-se, né? Camada de valência e última camada são sinônimos, é a mesma coisa. Tá bom? Tá certo? Então, aqui a gente conseguiu fazer rapidinho por esta situação, né? Certo? Tá? Porque se eu conheço a posição deles na tabela periódica, eu consigo identificar, visualizar a quantidade de elétrons da última camada e se eles querem ganhar ou perder elétrons. Gente, tranquilo no exercício 3. Posso passar para o quarto? Pode. Pronto. Tranquilo. Certo? Qualquer dúvida, interrompa. Pode abrir o microfone, tá certo? Sem estresse. Bom, vamos lá. O cobre metálico é bastante utilizado, certo? É bastante utilizado na confecção de fios condutores de eletricidade. Baseado na propriedade de condutividade elétrica dos metais, pode-se afirmar a respeito do fio de cobre que é constituído de íons metálicos positivos em posições ordenadas, com elétrons de valência movimentando-se em todo o fio. Ora, isso está ou não está de acordo com a teoriazinha das ligações metálicas, né? Lembre-se que os metais, a ligação metálica ocorre de quê? Os átomos metálicos se aproximam, todo núcleo de átomo é formado por prótons, né? Então tem carga positiva, e os elétrons se movimentam, né, entre esses núcleos, tá, com muita facilidade. É a teoria do mar de elétrons.
tá? Que é o que caracteriza a ligação metálica, tá bom? Então, de cara aqui, o primeiro, o 4 a gente já mata logo na alternativa A, tá certo? Então, 4, item A. Aí, comentando os outros, né? Item B, é construído por moléculas. Para ser moléculas, a interação tem que ser do tipo covalente. A metal com a metal ou hidrogênio com a metal, tá certo? Seus átomos são lidos por ligações iônicas? Não. Para ser ligação iônica é metal com a metal. Aqui eu só estou falando de um único camarada, metal, cobre metálico. Certo? Vamos lá. A condutividade elétrica é uma característica bastante própria para materiais como os metais. Até aí, sim. Quanto mais facilmente os elétrons fluem quando submetidos a um campo elétrico, menor a condutividade. Não. A condutividade elétrica justamente é a facilidade com que os elétrons se movimentam. Não é? Se ele está dizendo que a condutividade elétrica é uma propriedade, beleza, dos metais, e cobre é um metal, tá? E diz mais, quanto mais facilmente os elétrons se fluem, menor a condutividade. Não, é o contrário, né? Quanto mais facilmente os elétrons se movimentam, maior a condutividade do material, tá? Então o item D está errado nesse finalzinho aqui. E a letra E, as ligações dele existentes são covalentes? Não. Metal com metal é ligação metálica, tá? Então, está correto aí é o item A. Quinto, um elemento químico possui massa atômica 39 e número atômico 19. Acerca desse elemento, considere as seguintes afirmativas. A substância pura desse elemento apresenta na forma de um metal em condições normais. Bom, veja só, eu vou pegar aqui, tá? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, certo? Vou interromper aqui o compartilhamento e vamos lá para a nossa telinha. Ah, isso aqui. Bom. Bem, tentei trazer para cá, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, tá ruim demais, viu? Mas a gente conserta aqui bem direitinho. Vai ficar bem legível, tá? Vamos lá. Esse aqui vai ser um pouquinho rápido, por quê? Porque a gente já fez a configuração eletrônica do potássio, não é? E aí vai ficar fácil da gente encontrar a resposta. Vamos ver aí, né? Pronto. Então, vamos ver lá, tá? Ele pegou, foi tudo aqui, foi? Pronto. É bom que já fica aí o 6, né? Já. Vamos lá.
É o jeito, meu povo, viu? É pouca gente. Pronto. Então, vamos lá. Ele já disse pra gente que esse camarada tem número atômico 19. Então, quem tem número atômico 19 é o potássio. Tá aqui ele já com a configuraçãozinha feita. Então, o que, que a gente observa? Que o potássio, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui a sua configuração. Tem um elétronzinho na última camada. Quem tem um elétron na última camada quer fazer o quê? Perder esse elétron. Tá certo? Bom, então a gente já sabe disso. A substância pura desse elemento apresenta-se na forma de um metal em condições normais? Ora, verdadeiro ou falso? Ele é ou não é um metal? Né? Ó, potássio, família 1A, metal alcalino. Tá certo? Ok? Então, beleza. Um é verdadeiro. Tá? Deixa eu dar um aqui, ó. Então, um é verdadeiro. O 2. O íon mais estável desse elemento apresenta carga mais 2? Não, aí é falso. Veja, quem tem um elétron na última camada quer perder apenas um. Se ele perde um elétron, ele está perdendo uma carga negativa. Então, ele vai ficar positivo em uma carga. E não, como está dizendo no item 2, em 2. Então, o segundo é falso. 3. Esse elemento formará um composto iônico com os elementos do grupo 17. Ora, o grupo 17, tá? Ou família 7A da tabela periódica, são elementos que têm 7 elétrons na última camada. Quem tem 7 elétrons na última camada quer ganhar um para adquirir estabilidade. Então, ó, o metal quer perder elétron. Né? Os elementos do grupo 17 quer ganhar um elétron. Então, perde um, ganha um. Interação entre um camarada que quer perder com outro que quer ganhar, ligação iônica. Então, o item 3 é verdadeiro. Tá? E o 4? A substância pura desse elemento deve ser inerte, não reage com água. Falso. Tá? Os metais alcalinos são muito reativos. Tá? Na presença da água, libera hidrogênio e forma-se o óxido correspondente ao metal que está sofrendo a reação. Tá bom? Então, verdadeiros aqui, verdadeiros 1 e 3. Então, alternativa D. Pode marcar aí no seu, tá? No seu módulo. Certo? Bem, 6. Vou tentar fazer aqui os 6, amores. Tá 2 minutinhos, mas dá para a gente fazer. Ao nosso redor, vemos uma grande diversidade de substâncias. Isso se deve à capacidade que o átomo tem de combinar-se com outros átomos, seja de um mesmo elemento, seja de um elemento diferente, com a finalidade de realizar ligações químicas. A natureza da ligação química é revelada a partir da estrutura eletrônica dos átomos, mostrando como esta afeta as propriedades macroscópicas das substâncias. Os 3 tipos mais comuns de ligações químicas, consideradas fortes e que estão presentes na maioria das moléculas, correspondem às ligações do tipo iônicas, covalentes e metálicas. Analise as sentenças a seguir, identifique as informações incorretas, corrigindo quando necessário. 1. Todas as ligações químicas têm em comum elétrons atraídos simultaneamente pelo núcleo positivo? Sim. Todo átomo, o núcleo é positivo e os elétrons são negativos. Não é? O núcleo é constituído de prótons, tá? Carga positiva, e os elétrons, carga negativa, portanto, vai ter uma força de atração. Então, 1 é verdadeiro. Tá? 2, anota aí, viu? 2, ligações químicas, em geral, têm um caráter intermediário entre ligação covalente pura e ligação iônica, ou ligação iônica pura e ou ligação metálica pura? Sim. Sempre existe um caráter intermediário entre as ligações. Então, 2 também é verdadeiro.
3. Ligação química representa um compromisso entre forças atrativas e repulsivas? Sim. Né? Uma questão clássica disso é a ligação iônica. 4. Ligações metálicas são ligações covalentes? Opa, não. Ligação metálica, não. Ligação metálica é uma coisa, ligação covalente é outra. Então, tá errado, né? Não existe compartilhamento de elétrons numa ligação metálica. E ligação covalente implica num compartilhamento de pares de elétrons por dois átomos? Sim. Então, o único incorreto no 6 é o item 4. Gente,